Há 5 meses eu bati o meu BYD Dolphin Mini. Ele amassou feio e a porta quase foi arrancada. Mas e o conserto? Ficou muito caro? Quanto tempo levou para fazer esse reparo? Nesse vídeo eu vou te contar a história por trás desse incidente e te contar uma informação importantíssima sobre o carro que eu não sabia na época e se eu soubesse teria evitado esse meu prejuízo. Além de apontar uma possível falha de segurança no BYD Dolphin Mini que contribuiu para o ocorrido e que você precisa saber para assegurar que o mesmo não vai acontecer com você. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Se inscreva no canal, estamos pertinho dos 10 mil inscritos. Sempre foi um grande sonho para mim como criador de conteúdo chegar nos 2 dígitos, nos 10 mil inscritos. Estamos muito perto, então você que ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever. Leva 2 segundos, é muito rápido, de graça e você ajuda demais o canal. Também não se esqueça de deixar o seu like e de comentar a história que a gente vai contar aqui hoje. Hoje é um vídeo onde eu vou contar a história do dia que eu bati, eu me acidentei com o meu BYD Dolphin Mini. Essa história, além de muito curiosa, porque foi um acidente bem comum, vocês vão ver, não foi um acidente simples, é um acidente bem diferente. Ela também traz alguns apontamentos importantes sobre funcionalidades do carro elétrico, onde uma possível falha de segurança pode ter contribuído para o acidente ter acontecido. E também uma função simples do carro que, se eu soubesse na época, eu poderia ter evitado esse acontecimento. Eu não sabia, e na hora do desespero ninguém soube ali o que fazer numa situação. E de repente eu contando hoje aqui para vocês, caso venha acontecer com algum de vocês, vocês consigam ter mais sorte do que eu tive. Além daquelas curiosidades básicas, né? Se ficou caro, se demorou para arrumar, né? Vamos lá. Bom, pessoal, tudo começou numa visita à chácara dos meus pais. Meus pais têm uma chácara na cidade de Capela do Alto. Fui para lá com a minha família, a gente vive passando os finais de semana por lá. E foi um fim de semana comum, né? Deu tudo certo. No domingo à noite, na hora de ir embora, estava eu e a minha esposa dentro do nosso BYD Dolphin Mini. E lá é um condomínio de chácaras, né? Então tem um portão geral para você acessar esse local. E esse portão fica trancado, tem uma chave lá. E um pequeno corredor em subida, né, para você acessar a saída do condomínio. E aí, me aproximando desse portão, eu avistei um cachorro gigantesco, parecia um bezerro. Ele passou na altura da janela aqui, acho que um pastor alemão. Ele passou muito grande, acho que é o maior cachorro que eu já vi na minha vida. Passou aqui do lado do carro andando, eu tomei até um susto na hora. E aí, quando eu parei o carro para abrir o portão, eu olhei pelo retrovisor e lá estava o cachorro, com as orelhas em pé, em posição de ataque, encarando o meu carro parado. E aí eu percebi que se eu descesse, esse cachorro ia vir pra cima de mim, né? E aí ficamos aquele impasse ali, desce ou não desce, e o cachorro continuava encarando a gente ali. E chegou um dado momento, depois de uns 5 minutos, que eu percebi que o cachorro não vai sair dali, eu vou ter que descer, não vai ter jeito, né? Vou ter que espantar ele de alguma forma. Aí eu abri a porta, vim descendo, e aí veio uma brilhante ideia, para não falar outra coisa, né? Onde eu queria que a minha esposa me avisasse caso o cachorro viesse pra cima de mim, quando eu tava de costa abrindo o portão, né? Aí eu lembrei da câmera de ré e falei: eu vou acionar a câmera de ré para que você possa ver se o cachorro vai começar a vir para cima, e aí você grita para mim. E aí eu, de pé com a porta aberta, coloquei o pé no freio e apertei o botão de ré. Pessoal, eu sei, foi uma burrice muito grande. Inclusive, as coisas que eu vou apontar aqui que acabaram também colaborando para o incidente não justificam. A maior justificativa para esse acidente foi uma extrema burrice da minha parte. Primeiro porque eu poderia ter simplesmente aberto o botão de câmeras, tem um ícone aqui que chama câmeras, que você aciona a câmera sem precisar pôr a ré. E segundo, por não ter passado pela minha cabeça o que de fato veio acontecer em seguida. Na minha cabeça, de quem sempre teve carro a combustão, né, com o meu primeiro carro elétrico, eu não imaginava que o carro fosse descer, porque no carro a combustão, quando você está com o freio de mão puxado, aqui no caso o freio de mão é eletrônico, né, o freio de mão estava apertado, você aciona a ré com o freio de mão puxado no carro a combustão, ele não desce, né? O freio de mão tá puxado, ele aciona a luz de ré, o carro fica em posição de ré. Se ele tiver câmera de ré, ele vai abrir a câmera de ré, mas como o freio de mão estava apertado, ele não desativa o freio de mão, né? No caso, a alavanca, né? Então foi com essa mentalidade que eu pensei: estou parado com o freio de mão apertado, né? Puxado. E na hora que eu acionasse a ré, eu achei que ele ia sim acender a luz de ré, abrir a câmera de ré, mas continuaria ali com o freio de mão puxado, né? Apertado. Porém não, assim que eu acionei a ré, ele soltou o freio de mão e o carro começou a descer. Só que eu não estava aqui no banco, eu estava do lado de fora e a porta estava aberta. E aí a porta bateu em mim e eu caí no chão e comecei a ser arrastado pelo meu próprio carro, que descia desgovernado, sem motorista, né? Como eu falei, era uma subida, então ele veio descendo de ré. Foi horrível, até demorei um pouco para vir contar para vocês por conta do trauma mesmo, porque foi uma das vezes que eu vi ali, né, a possibilidade de perder a minha vida de forma mais intensa e realista. Acho que não posso nem falar aqui no YouTube, mas eu gritava pra minha esposa, né, que eu ia perder minha vida, que eu não ia conseguir sobreviver. No meio do desespero, ela também se desesperou completamente, porque o carro vinha descendo e
as minhas pernas ficaram embaixo da porta que estava aberta e veio arrastando meu pé no chão. Inclusive, os meus pés ficaram na carne viva depois do acidente. E eu senti uma força me puxando para debaixo do carro, né? Enquanto eu me segurava com a mão aqui dentro do carro, com a porta aberta. E vinha vendo ele descendo e pegando velocidade e sentindo que a qualquer momento a pancada ia vir e que seria inevitável. Eu não recomendo para ninguém, uma das piores sensações que um ser humano pode sentir, a sensação iminente de que vai perder a vida e uma incapacidade de fazer qualquer coisa. Minha esposa apertava desesperadamente o botão do freio de mão e o carro não parava. Eu via, né? Eu estava aqui, eu via ela apertando e nada acontecia. Em dado momento, como a porta estava aberta e era um local estreito, como eu falei para vocês, tinha um barranco, a porta bateu no barranco, fez aquele crack, né, para dentro. Aquilo ajudou porque o carro deu uma desacelerada, né? Então ele deu um tranco, voltou a descer, mas mais devagar. E aí eu que estava com a bunda no chão fiz uma força para conseguir pular para dentro aqui, pular aqui para dentro da cabine e com a mão apertar o freio de pé. Aí no momento que eu apertei o freio de pé com a mão, junto com a minha esposa apertando o botão do freio de mão, né, que ela já estava apertando desesperadamente, o carro travou, né? Porque esse freio de mão só aciona com o freio de pé junto. E como eu não estava aqui, né, eu estava sendo arrastado pelo carro, ela apertava e o freio de mão não funcionava. E só funcionou nessa hora que eu coloquei a mão e o carro finalmente parou. Depois, quando eu olhei, o carro estava a 10 centímetros de um muro de concreto, né? Ele ia bater a traseira no muro de concreto, ia derrubar o muro do cara, ia se estraçalhar tudo. Mas a batida na porta foi feia, amassou muito feio. Eu vou deixar aqui para vocês fotos de como ficou, né? Ela amassou completamente, ela torceu para dentro. E inclusive arrancou aqui, o limitador da porta arrancou para fora, a porta quase foi arrancada pela força que ela bateu, né, aberta. E como eu falei, meus pés ficaram na carne viva, eu estava todo arranhado, destruído. Foi muito difícil, é muito estranho na vida como do nada tá tudo bem, uma situação doméstica ali na sua casa, parece que não há risco nenhum, num domingo à noite, e de repente você está numa luta pela vida e num acidente caseiro, né, assim, numa coisa que a gente vê no jornal, às vezes pensa que nunca vai acontecer com a gente, né, às vezes pensa, né, que burro, né, acho que eu já devo ter pensado algo assim, e a gente esquece que às vezes a gente também pode ser burro, pode em algum momento vacilar, né? Não se precaver, não se antecipar a problemas que podem acontecer. Naquele momento eu só estava grato por ter sobrevivido, por estar vivo, por não ter sido mais grave e até mesmo por ter conseguido evitar que o carro batesse no muro de concreto, né? Porque eu vi que a porta ali tinha uma solução, né? Se batesse ali, eu acredito que com a violência que ia bater ia ser perda total. E aí que entram os pontos, né? Nessa história toda, além da minha burrice, eu sei que tem hater que xinga aqui por nada, né? Não tem nem motivo e xinga. Então agora que eu tô realmente contando, confidencializando uma burrice explícita, aí vai ter um monte de gente dizendo que um monte de gente querendo apontar que é burro, então escreva seu comentário aí que eu sou muito burro, tudo bem. Acho que dessa vez eu realmente mereço. Mas onde está a informação que se eu soubesse teria evitado esse incidente e onde está a possível falha do BYD Dolphin Mini que colaborou para esse acidente acontecer além da minha burrice? Bom, eu entendo como falha o carro ter engatado a marcha ré com a porta aberta, porque eu também tenho um Volkswagen Nivus a combustão e fiquei um tempo com um GWM Ora, já até falei aqui no canal, né, um carro elétrico concorrente do BYD Dolphin Mini. E esses dois carros não permitem que marchas sejam engatadas com a porta aberta. O carro entende que quando tem uma porta completamente aberta, ele não pode entrar em posição de se locomover, então o carro bloqueia essa opção somente quando eu fecho a porta que ele permite. Então eu acredito que o BYD Dolphin Mini poderia e deveria ter um sistema de segurança semelhante para essas e outras situações que podem acontecer. Não faz sentido permitir que um carro engate uma marcha ré com a porta aberta. E o carro já tem mecanismos para isso, porque a gente sabe que existe um sensor para identificar se eu estou aqui sentado no banco, porque é um sensor por peso. Quando você coloca uma mochila no banco do passageiro, você vê que ele já sente que tem o peso de alguém aqui e ele aciona o alerta do cinto de segurança dizendo que tem alguém aqui e não está usando cinto. Então, se existe um sensor para saber se eu estou no banco, porque simplesmente o software do carro não entende que não está tendo aquele peso, ou seja, não tem alguém sentado aqui. A porta está aberta, além da porta aberta, né? Já, claro que tem sensor para a porta aberta, mas também tem um sensor de peso para dizer que não tem ninguém no banco do motorista. Então, como que ele me aciona ré e solta o freio de mão? O carro poderia ser mais inteligente, na minha opinião. Seria, claro, um sistema de segurança, algo simples com os sensores que já tem do carro. Poderia emitir um alerta na tela, né? Podia apertar essa marcha ré. Não tem ninguém no carro, você não pode acionar ré. E nesse caso teria impedido o acidente. Como eu falei, eu não acho que a culpa é dessa falha de segurança. Acho que eu poderia ter pensado, eu poderia ter aberto as câmeras do carro. O principal culpado foi sim eu, mas eu acho sim que é uma falha
do computador do BYD Dolphin Mini poderia vir com esse sistema de segurança, assim como o Ori e como o Nivus tem. E qual é a função que poderia ter evitado? Bom, pouco depois eu fiquei também pensando, por que o freio de mão só funciona com o freio de pé junto, né? O freio de mão é emergência, vai que alguém, né, uma criança, a gente já viu várias situações onde alguém do banco de trás, de fora do carro, às vezes tem que puxar o freio de mão num carro comum. Então num carro desse, por que o freio de mão não pega num desespero desse, né? E aí depois eu fui descobrir que ele funciona, mas você precisa segurar o freio de mão. Ele até funciona com um toque só, se você também apertar o freio de pé, né? Agora, quando alguém precisa acionar o freio de mão em uma emergência, você precisa segurar o botão. E isso também é um sistema de segurança para você não acabar esbarrando nesse botão, uma criança esbarrar na rodovia e dar um toque sem usar o freio de pé, e isso acabar fazendo o carro travar as 4 rodas no meio da pista. Então, é necessário que realmente tenha esse sistema onde você precisa segurar o botão. A minha esposa, que estava apertando compulsivamente, não sabia disso. Não tinha como saber. Claro que também estava desesperada, ela não lembrou nem de tirar o próprio cinto dela para poder tentar pôr o pé no freio, ela ficou só desesperada, assim, foi tudo muito rápido, em alguns segundos. Mas se a gente soubesse dessa informação, seria só o caso de segurar por 3 segundos o freio de mão, o botão do freio de mão eletrônico, que o carro teria parado de descer logo no começo, quando ele começou a descer, e nada disso teria acontecido. Então guarde essa informação valiosa sobre o seu carro. Se um dia você precisar desse freio de mão eletrônico de forma emergencial, você não tiver aqui no banco do motorista e precisar usar, segura, aperta e segura que vai funcionar, tá bom? Infelizmente eu não sabia, não tive essa sorte, acabei tendo esse prejuízo. Falando em prejuízo, quanto é que ficou, né? Como é que foi a situação para consertar? Bom, logo quando aconteceu isso com a porta, eu já fiquei pensando que seria um caso de trocar a folha da porta inteira. Já pensei em acionar o meu seguro e comecei a pesquisar por essa porta e estava achando ela sendo vendida na casa de 8, 7 mil reais, né? Isso em desmanches, né? Peças que você ainda teria que repintar, então estava muito caro. E eu tinha o meu antigo seguro da Porto Seguro, né? Porto Azul, com uma franquia que na época era de 7 mil reais. Então eu estava muito dividido entre comprar uma peça e não ter que acionar o seguro para, né, não, o meu seguro não encarecer a próxima vez que eu fosse utilizar, ou acionar o seguro para ter menos dor de cabeça, porque aí com 7 mil reais a franquia eles trocariam a porta, pintariam, né, entregariam o carro pronto, mas também tinha a questão que demoraria mais. Naquela época eu tinha esse seguro da Porto, hoje eu tenho um seguro da Yuzi, isso é outra coisa que se eu tivesse já o seguro da Yuzi que eu tenho hoje, eu teria me livrado desse problema, né? Para quem não sabe, eu fiz um vídeo aqui sobre o seguro da Yuzi, que é o melhor seguro para carro elétrico, para o BYD Dolphin Mini. Lá eu consegui uma franquia de R$ 3.600 para esse carro. Como eu falei, a minha antiga franquia da Porto era 7 mil. E se eu tivesse o meu seguro da Yuzi na época, eu teria acionado muito mais facilmente, R$ 3.600, né? Seria metade do valor da porta para os caras me entregarem o carro pronto. Então eu compensaria muito mais. Você aí pode usar o link da descrição que vai te dar R$ 300 de desconto. É uma cotação 100% digital, não tem corretor nem nada. Você clica no link aí, coloca seus dados, vê o valor que vai ficar o seu seguro. E lá você tem uma reguinha para escolher a franquia, deixa lá em 3.600 igual a minha. Caso um dia você tiver um incidente, fica muito melhor para você não ter que passar a situação que eu passei, né? Onde uma franquia de 7 mil e pouco, você fica naquela, né? Acionar ou não acionar o seguro. Mas aí um tio meu que trabalha na Toyota lá de Sorocaba, né? Todo mundo sabe que a Toyota tem uma fábrica em Sorocaba. Meu tio trabalha lá, é um dos líderes de operação lá. Ele trabalha justamente no setor de reparos de amassado, martelinho. E ele me falou, cara, a gente tem um monte de gente que trabalha na linha com martelinho lá. Eles podem fazer um martelinho de ouro para você, vai ficar zero essa porta, né? Ele falou, ó, o que você teve aí, o amassado não é um amassado simples, mas dá para voltar com um trabalho de martelinho, eles vão cobrar um valor bem mais barato, porque eles já estão acostumados e eu sei que eles vão fazer um serviço bem feito. E aí ele me aconselhou a depois repintar a porta, né? Pegou um pouquinho do paralama também, que a porta deu uma prensada justamente ali no cantinho do paralama, né? E aí foi o que eu fiz. Um amigo do meu tio que trabalha com ele lá na Toyota fez esse martelinho para mim. Era um dia que eu tava de folga no serviço, ele foi lá no mesmo dia, fez o martelinho e ele me falou que depois a funilaria não precisaria nem usar massa nem nada, né? Que a porta já estava certinha, alinhadinha, era só repintar a porta e o paralama. E eu também dei a sorte de encontrar uma funilaria em Sorocaba que me cobrou um valor muito legal, me cobrou R$ 1.200 para pintar as duas peças e que acertaram perfeitamente a cor, ficou idêntico, né? É imperceptível deixar vídeos aí do carro atualmente, não tem como, ninguém nem imagina que esse carro teve a porta e o paralama repintado. E por apenas R$ 1.200, que é um preço bem abaixo do que costuma
cobrar, né? Claro que não teve funilaria, foi só pintura. E também muito legal o prazo que eles me deram. Na época eu levei o carro numa sexta, eles ficaram com o carro sábado e domingo, na segunda-feira já me entregaram. Também consertando o limitador da porta que tinha saído, né? Eles conseguiram colocar, né? Tinha estourado ali a parte do limitador, eles conseguiram arrumar e colocar o próprio limitador original da porta mesmo. E ficou 10, ficou 0. Como eu falei, é um resultado impressionante. O martelinho, por ser amigo do meu tio e ser um trabalho por fora que o rapaz estava fazendo, ele me cobrou R$300. Ao todo eu gastei R$1.500 para conseguir fazer esse reparo. Um reparo de lataria, né? Martelinho de ouro e de funilaria, de repintura. Dei muita sorte, porque muitas vezes esse trabalho de pintura não fica tão bom. Dessa vez ficou perfeito, né? Assim, não tinha como ser melhor. Também dei sorte com os prazos, acabei ficando ali 2 ou 3 dias sem o carro ao todo, que foi bem pouco, né? Eu que trabalho com o carro, para mim era importante. E eu não precisei acionar o seguro, que poderia ali, né, me causar um aumento na renovação depois, né, sujaria meu nome de assegurado como alguém que acionou o seguro, não precisei usar, e na época não tinha o menor sentido, né, eu gastei R$1.500, o seguro seria 7.000 a franquia. Como eu falei, se fosse na Use por 3.600, eu acho que eu acionaria para poder trocar a porta completamente e tal, fazer tudo certinho. Na verdade, pessoal, agora editando esse vídeo eu lembrei que nem precisaria, porque na Use, como eu mostrei para vocês, tem uma assistência de martelinho de ouro, né? Onde você paga uma franquia reduzida lá de R$200, R$150, também para funilaria, para reparo simples no para-choque. Então, na verdade, eu acionaria o seguro da Use, mas acionaria a assistência, nem gastaria os 3.600 de franquia e nem precisaria causar um sinistro no carro. Repararia isso aí mais barato e mais fácil ainda, fosse hoje em dia que eu já tenho o seguro da Use. Mas dei sorte, né? No final das contas, na minha vida, em muitas coisas eu entro em enrascadas e acabo saindo delas tão bem quanto eu entrei, de algum jeito ou de outro. Agradeço muito a Deus por ter sobrevivido no incidente, né, em primeiro lugar. E depois que o dano material foi pouco, claro que não é agradável para ninguém ter um prejuízo de R$1.500, mas dos males o menor, com tudo que poderia ter acontecido comigo e com o carro. Consegui sair dessa e desmistifiquei também um pouco desse negócio. Muita gente fala, nossa, o carro tem uma lataria cara, tá? Realmente, se você for comprar uma porta dessa nova é caro. É bom sim você se amparar num bom seguro. Como eu falei, deixei o link da Use aí na descrição para você ter um bom seguro, né? Caso o carro tivesse batido a traseira no muro lá, tivesse estourado todo, não teria saída, teria que ser o seguro, né? Ele poderia ter dado perda total no carro. Mas um incidente mais simples assim, um amassado na porta ali, né? Algo que o martelinho volta, uma boa funilaria também dá conta, assim como qualquer carro tem por aí. E aí, nesse caso, não ficou muito mais caro que qualquer reparo que eu já tive que fazer em qualquer outro carro que eu tive. Então essa foi a minha história do dia que eu bati meu carro. Esse incidente já foi há 5 meses atrás, até esqueço que o carro teve isso, né? Porque como eu falei, ficou tão perfeito o serviço que a gente até esquece, né? Vida normal. Mas eu achei legal trazer a história para vocês aqui. Apesar da burrice, que eu tenho um pouco de vergonha, tem amigo meu que até fala, rapaz, passou em 2 concursos públicos para apertar o botão de ré fora do carro. Pois é, né, gente? Mas sou humano, infelizmente acontece, né? E ficou uma grande lição também, um grande aprendizado, inclusive em mecanismos sobre o carro como esse que eu falei de segurar o freio de mão, acho que é importante, né? Uma tecnologia nova, um tipo de carro diferente. Eu nunca tinha tido carro com freio de mão eletrônico, então acho muito justo utilizar o canal para passar essa mensagem para mais donos, quem sabe podendo evitar uma situação de desespero dessa que outra pessoa possa passar, uma situação onde ela precisa acionar o freio de mão e tenha visto aqui essa informação que eu não tive essa oportunidade de ver em outro lugar. Então eu decidi usar o alcance do canal para contar isso, também para dar uma cornetada na BYD com essa falha de segurança que pode ser inclusive melhorada numa atualização, como já existem os sensores, atualizem a multimídia aí, o sistema do carro, para não permitir que ele engate uma marcha sem o peso de alguém aqui no banco do motorista ou com a porta aberta. Eu acho que isso também, quem sabe, né, chegue em alguém da BYD e eles façam essa correção importante, que eu acho que também seria outra coisa que poderia ter evitado o incidente. Então é isso, pessoal, eu fiz um vídeo recentemente contando a minha experiência de 1 ano com o carro. Você que não viu ainda, clica aí no card para você assistir esse vídeo. Tem outros bons vídeos aqui no canal. Maratone nossos conteúdos. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e a sua inscrição. Obrigado a todos, pessoal. Até o próximo vídeo.